Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro, com a possibilidade de refletirmos novas coisas, olharmos para as questões do nosso cotidiano e percebermos por que eu estou reagindo deste jeito, por que eu estou pensando isso. Nos livrarmos daquilo que nos acorrenta ao sofrimento e aprendermos a traçar estratégias a nosso favor. Não fica melhor assim? Eu quero agradecer demais a sua presença, você que chega pela primeira vez e você que já está comigo. Nesse canal, a ideia não é trazermos a resposta pronta de nada, eu entregar para você um pacote pronto com o que você deve fazer. Imagina que ousadia! A intenção é nós somarmos possibilidades de reflexão a nosso favor. Isso fica bacana para a gente poder se livrar daquilo que nos aprisiona, a mesmice das coisas e a não criação de resoluções. Vamos criar resolução para nós, não fica bem desta maneira? Dessa vez, o tema que eu escolhi foi a partir de um filme que recentemente eu assisti, intitulado A Baleia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, se você gosta de cinema, mas quando eu trago aqui o tema aonde a falta de amor próprio pode levar, esse filme para mim traz assim um arcabouço de coisas, né, de desenhos, de modos, de reações humanas para a gente poder ver como nós somos em contraposição à reação de outros. Como nós criamos os nossos instrumentos ou não de nos blindarmos contra algumas questões externas que nos frustram, que não nos agradam, né? Então, a gente poder reconhecer que nós podemos nos transformar. Aonde a falta de amor próprio pode levar? E aí eu vou estar comentando com vocês sobre cenas desse rico filme que traz para nós uma forma da gente se perceber, de cada um de nós nos olharmos. E aí eu agradeço você estar aqui e digo a você que você pode compartilhar esse material, pode dar o like, pode compartilhar com outras pessoas. Isso é uma forma desse conteúdo circular e chegar a pessoas que possivelmente estejam em busca de algo, de conteúdos que possam ajudar, que possam agregar ao seu enriquecimento de vida, a poder sair de situações e de posições que talvez não sejam satisfatórias, né? Não estejam ligadas ao amor próprio. E aí a gente contribui dessa maneira. Você pode me contatar também para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, rodas de conversa, grupos onde nós façamos vivências e jogos, trabalhemos alguns temas, algumas estratégias de lidarmos, né, com as questões, com os problemas, com as situações que às vezes nos amedrontam, possamos falar a esse respeito, possamos dialogar,
possamos relaxar também, se for o caso, meditar, enfim. Essas são algumas possibilidades que nós podemos criar juntos. Então, agora entrando no tema, onde a falta de amor próprio pode levar. Muita gente sofre com as questões, com tudo que acontece no dia a dia, né? Se frustram com muita facilidade. Quando não dá certo alguma coisa, né? Quando planejou algo e tudo não aconteceu dentro daquele horário, não aconteceu daquele jeito que foi desenhado pela pessoa, né? Quando as reações humanas, a reação de uma outra pessoa, de um amigo, de um desconhecido, é diferente daquilo que ela esperava, né? E as pessoas vão se frustrando, nós nos frustramos com as coisas. A questão é, o que você faz a partir do momento que você se frustrou, né? Você consegue se perceber como uma pessoa diferente daquilo que você está sentindo? Você consegue se perceber como um ser que está produzindo uma sensação que você não está gostando, né? De raiva, de vingança, né? De alguma coisa que te coloca numa situação de não estar suportando aquela situação, aquela pessoa. Você se coloca como alguém que percebe essas sensações em você, ou você coloca para o outro a desqualificação? Você coloca para o outro a personificação daquilo que você gostou. Então não é a raiva que está em você, é o outro que te deixa com raiva. Não é a frustração porque o negócio não deu certo, é porque aquela situação foi frustrante. É como se tudo aquilo que não desse certo está fora de você. Você é o certo, as suas expectativas são as corretas, o teu bem-estar, o seu bem-estar depende do que acontece fora de você. Muita gente trata a vida assim e trata o mundo dessa maneira. Com isso, o que acontece? A pessoa sofre, né? A pessoa sofre e ela não entra num processo de entender, né? De ter uma compreensão com o que somos nós enquanto ser humano. O que a nossa mente produz, o que nossos sentimentos produzem. Ela não entra nesse processo de reconhecimento. Ela entra num processo de reconhecimento acusatório. Quando a gente aponta o dedo e diz, olha, aquilo ali ou aquele lá fez tal coisa comigo. Aquilo ali ou aquele lá é que está errado, né? É que é alguma coisa que precisa, ou alguém que precisa ser punido, né? Eu descarto isso da minha vida porque aquilo ali ou aquela pessoa é que, digamos assim, não presta, não vale nada. E esse tipo de comportamento nos afasta de entender como é que está funcionando as coisas em nós. Porque a gente faz coisas, assim como o outro faz que nos magoa, nós também fazemos coisas com os outros que magoam. Todos somos farinha do mesmo saco. É bom a gente lembrar disso. No entanto, a diferença é que alguns de nós pode estar mais consciente daquilo que está acontecendo. E quando a gente tem essa consciência, a gente pode ir se corrigindo, se lapidando. As filosofias orientais, a espiritualidade ajudam a gente, o próprio yoga, ajudam a gente a perceber esse outro lado da moeda. E isso faz o que conosco? O que isso colabora com nós?
colabora que nós podemos ir nos acertando, aparando as nossas arestas, nos transformando e com isso as coisas externas vão diminuindo a potência de nos atingir. Não nos atingem tanto. E a gente vai se aprimorando com isso, nessa forma de lidar com a nossa vida. E assim a gente vai criando um fluir muito mais harmonioso para nós. Será que isso não vale a pena? Como é que você se sente quando você ouve eu trazendo essas coisas? Tudo isso já é comprovado. Eu não trago nada novo aqui para você. A única coisa que eu faço é disseminar essa ideia, porque cada um dissemina ideias que levam ou para resolução ou para amargura, né? Para você se ver aí submerso em problemas, não é? Tem coisas que te levam para isso, para você se ver sobrecarregado de sofrimento. Tem falas, né? Tem situações que te levam para isso o tempo inteiro. E a gente alimenta isso em nós, ou não. Então vamos ficar atento a essas questões. Esse filme, um filme americano, né, de Darren Aronofsky, que já fez outros filmes também, tem o ator Brendan Fraser, que faz o Charlie. Então o Charlie é o protagonista. Esse filme, ele se passa num apartamento, né? E essa pessoa, esse protagonista, ele tem obesidade mórbida, né? E o filme apresenta essa questão da obesidade mórbida. Porém, embora ela apareça logo de cara, ela esteja logo na frente, o tamanho da pessoa, como é que é isso, né? Como é que é o ritmo de vida dela por causa dessa gordura exagerada. Embora o filme mostre isso logo de cara, na verdade, o que está por trás disso é que é o rico repertório que nós somos convidados a olhar. E aí a gente pode se perguntar assim, aqui a gente está tratando da obesidade mórbida, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser um vício qualquer, poderia ser uma dependência qualquer, né? Poderia ser a bulimia, poderia ser aquela dependência que se tem de outras pessoas. Não tem gente que não sai de casa enquanto não tem uma companhia? Como que eu posso ir no cinema se eu não tenho ninguém? Como que eu posso fazer uma prática esportiva sem estar na companhia de ninguém que eu conheça, sem ir junto com alguém? Como é que eu posso me separar do meu marido ou do meu namorado, da minha companheira? Como é que eu posso me separar se eu vou ficar sozinho? Esse tipo de pensamento coloca logo de cara, apresenta uma grande dependência de viver a vida. Então são pessoas que vão encontrar muita dificuldade de seguir em frente, de enfrentar frustrações sozinho, por si mesmo. E o filme, ele vai apresentando essas questões, no caso, a partir da obesidade. O filme, ele tem um cenário muito escuro, então que já coloca a gente a perceber o quanto que as coisas pesadas para nós, elas tiram a clareza de ver a luz da resolução. Então você fica enclausurado naquela escuridão com chuva, né? O filme, ele se passa num percurso de uma semana, né? O que acontece ali num percurso de uma semana. No escuro, com chuva, é o predomínio. Então, como essas coisas se atraem, né? Como isso, né, acontece conosco na nossa vida.
quando a gente se afunda num problema e não vê solução, nós fechamos a porta para qualquer clareza, qualquer luminosidade de uma nova ideia, de um novo caminho. Então, olha que legal a gente poder perceber tudo isso com a nossa vida, né? Olhar alguns detalhes da nossa vida. Então, essa questão da obesidade, né? E fala obesidade, quer dizer, obesidade ou qualquer problema, qualquer situação que vem para dominar a vida do sujeito, vem para fazer se apresentar primeiro do que a própria pessoa, né? Quando a gente vê alguém com um problema grandioso, quando a gente conversa com a pessoa, o que chega é o problema. E tudo gira em torno do problema. A pessoa nem consegue se ver mais, se enxergar na totalidade. É só o problema. Então tem aí um descontrole. O filme trata disto, né? Desse descontrole. Porque se tem um exagero no apetite, o que é legal a gente perceber quando isso está começando a acontecer e o corpo está apresentando reações, né, minha gente? Porque o legal é isso, quando as coisas saem fora do controle, do harmonioso, né, do equilíbrio, tem pistas, tem reações que vão sendo dadas. Só que se nós não olharmos para essas reações e percebermos que bacana a reação, que bom que você veio, você está me ajudando a buscar o caminho de solução. Se a gente não faz isso e a gente nega, né, que qualquer sinal está aparecendo, a gente passa por cima do sinal, daquele sintoma, daquela reação, nós somos engolidos pelo problema, não é? Então, o filme, ele fala desse descontrole, e isso quer dizer o quê? A falta de amor próprio. Porque, minha gente, veja o que você pensa. Quando a gente se trata com amorosidade, e eu estou chamando amor próprio disto, né? O amor por você, você vai começar a perceber, a querer cuidar de tudo aquilo que sai fora do que é saudável no ponto de vista do corpo, da sua mente, da sua alimentação, dos seus pensamentos, né? Da vida que você tem. Você vai começar a questionar algumas coisas e perceber o que eu posso fazer por mim para melhorar. Porque quando nós não fazemos isso e deixamos as coisas tomarem o seu curso, deixamos a coisa nos dirigir, né? A sensação ruim nos dominar, chega uma hora que a gente não consegue mais fazer nada, porque essa coisa vai aumentando de tamanho, de volume, aumentando, e a gente não consegue se enxergar mais. Essa coisa é como se encobre quem nós somos. É como se fosse uma capa que nos reveste. E a gente não se enxerga mais. Aí a gente precisa de ajuda daí para frente. Tudo sempre tem solução, em qualquer estágio. Só que tem estágios que nós podemos ir fazendo as coisas por nós, mudando e transformando nós mesmos, né? Por nós, pela nossa sensibilidade, pela nossa intuição, pela nossa consciência crítica. Mas tem fases, quando a coisa está tão grande, tão volumosa, que sozinhos a gente não consegue mais. E aí a gente precisa pedir ajuda. E que bom, né, que tem várias formas da gente corrigir aquilo que não está legal. Quando a gente não faz nem de um jeito e nem do outro, nós não fazemos por nós mesmos e nem pedimos ajuda, aquela questão, problema, aquela queixa, aquele inconveniente ou aquela doença, ela vai aumentando cada vez mais. Então, esse filme,
ele coloca a gente para perceber isso. Até que ponto pode chegar quando eu digo, não, eu não vou pedir ajuda, deixa comigo. Deixa que a coisa vá por onde ela tem que ir. Ou seja, deixa que a morte venha se tiver que vir. Deixe que ela venha. E isso, minha gente, se entregar para a sombra, se entregar, né, para alguma coisa que é avassaladora, né, que é o final, é como você estivesse abrindo mão, né? É você estar abrindo mão de todas as riquezas que a vida te ofereceu, inclusive desse processo de autoconhecimento. Você abre mão de tudo isso e diz, eu não quero mais. E quem é que falou que é a gente que diz que não quer mais? Né? Que autoridade a gente tem sobre isso? Né? Será que é legítimo a gente fazer isso? Né? Se nós chegamos até aqui, nós vamos até onde é possível ir da melhor forma possível. Por que não? Né? Já que todos temos um percurso limitado a seguir. Então, essas reflexões é bem importante que a gente se faça, sabe? Bem importante, minha gente. Então, trata de questões do comportamento humano, as dificuldades de enfrentar as coisas que nos frustram, seja com relação a pessoas, seja com relação a trabalho, seja com relação a prazer. Ah, mas eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, né? Então, seja lá o que for, né? Então, o filme, ele trata disso. Tem uma questão também, porque tem a questão das coisas que nos colocam em contato com o mundo, né? O comportamento humano, isso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Mas também o filme trata de questões privativas, da privacidade humana, né? Do campo privativo. E isso tem a ver com sexualidade. Então, aquilo que é do coletivo e aquilo que é do privativo, né? O que é do social e o que é do singular, o que se passa em quatro paredes, é apresentado pelo filme também. Então, como é que você cuida disso, né? De que maneira você acerta, né? Você coloca a tua privacidade, né? Como que a tua privacidade se relaciona com o social? E essa questão da sexualidade, né? Ela tem a ver com puro prazer, tem a ver com amor, tem a ver com descoberta de algo novo. Será que essa descoberta você vai suportar o que você vai descobrir ou não, né? Você está atento, preocupado com o que os outros vão dizer, mesmo se tratando da tua privacidade, né? Você coloca a sua privacidade para um crivo social ou você tem estrutura, né, para lidar com isso, independente da opinião dos outros. Então, e isso, gente, tem a ver também com carência. Então, até que ponto eu faço as coisas para acariciar a mim mesmo, a minha essência, ou ao meu ego? Ou faço as coisas objetivando a aprovação alheia? E quando a questão dessa aprovação alheia não vem, ou por questões de um predomínio religioso, né, de um olhar religioso que julga e pune, ou por questões de moral e ética, ou pela minha educação, quando eu coloco essas coisas na mão do outro, e aí eu vou me frustrando com isso, né? Eu vou, na verdade, me sentindo cada vez mais carente, porque assim como a criança, ela precisa se sentir amada,
o tempo inteiro, né? Ela não produz amor por ela mesma, o adulto mal resolvido se comporta da mesma maneira. Ele não consegue produzir auto-amor. Então ele fica na dependência dos outros e fica experimentando coisas diferentes para buscar um prazer que ele não consegue cultivar em si mesmo. Faz sentido quando eu falo isso para você? E quando eu falo isso, não é para acusar nada, nem dizer o que é certo ou o que é errado. O melhor sempre é que cada um possa conseguir superar a dificuldade que está enfrentando. Então, você pode ir no fundo do poço, você pode chorar, você pode se frustrar, mas é importante que você queira tomar novo fôlego. Essa é a parte mais importante, que você se ame, porque para tomar novo fôlego você precisa se amar. Para suprir as suas carências, você precisa se conhecer. Você precisa perceber que você tem esse sofrimento, esse suprimento de carência em você. Se você não utiliza o suprimento que você tem, você entra em sofrimento, porque você vai ficar buscando que os outros façam suprimam, né, você daquilo que você precisa, te ofereçam o suprimento. Então essa questão de suprimento e sofrimento se atrelam. O filme trata disso. E como você vê essas questões no teu cotidiano em relação à tua pessoa, né? Então, observe isso também. Então, o animalesco aparece junto com a sensibilidade, a coisa grande. E quando a gente fala em baleia e a gente lembra do animal baleia, que é aquela coisa imensa do oceano, né? O peixe grandão, fora de proporção, imenso, parece que é o rei do mar, né? A baleia tem um pouco isso e, ao mesmo tempo, a amorosidade, a forma como ela trata os filhotes, né? Que é diferente do tubarão, que tem aquela mandíbula ameaçadora, né? A baleia, ela é grandiosa, mas tem aquele olhar fraterno. E o filme, ele nos mostra um pouco disso, que é característica do ser humano também. A gente pode ser animalesco, mas a gente também tem uma sensibilidade grandiosa em nós. A questão é, o que você está alimentando? Porque quando a gente alimenta a raiva, a dor, o sofrimento, a agonia, né, a descrença de que algo pode melhorar, eu estou alimentando em mim o animalesco. E quando eu alimento aquela coisa de estar pensando melhor, de estar parando, de estar refletindo sobre as coisas, de estar meditando, silenciando a minha mente, às vezes orando, né? Quando estou buscando fazer conexão com a espiritualidade, eu estou buscando aquilo que há de sutileza em mim, né? E isso é bastante importante você perceber, né? Quais são os caminhos que você vem escolhendo para lidar com as coisas no teu cotidiano. O filme mostra isso de uma maneira muito rica, né? Através do Charlie, do diretor desse filme também, ele consegue, através da representação desse ator, do cenário, né, mostrar essa coisa do sensível e do grotesco. O grotesco, a forma como ele se alimenta, como ele se destrata, se descuida, se agride, né, aquela coisa do animalesco mesmo, e a sensibilidade, quando ele fala, quando ele percebe as coisas, quando ele faz os seus depoimentos, quando ele trata com a filha dele, né? Quando ele se relaciona com os alunos, através das aulas que ele dá
pela internet, né? Com câmera fechada, então aquela coisa da vergonha de se expor, mas ele está ali utilizando algo para se comunicar além da aparência. E quando ele usa esse algo além da aparência, ele percebe que dá certo. Ele só não percebe que a aparência dele, ao longo de um tempo, a qualquer tempo, ela poderia ser transformada. A qualquer tempo, ela poderia ser modificada. A aparência dele não foi sempre assim. Ela foi sendo construída porque abriu mão de viver, né? Então, gente, eu deixo aqui você pensando um pouco sobre essas questões do abrir mão de viver, né? Da falta de amor para si mesmo, onde isso pode levar, né? O Charlie, esse personagem, ele fez uma opção de vida, de não vida, e ele viveu os últimos tempos da vida dele entregue a essa não vida, a um sofrimento. Ele poderia não ter feito essa escolha, né? Ele poderia ter escolhido viver algo mais próximo daquilo que ele vivia antes, que o filme não mostra, mas que a gente pode inferir, né? Então, que você possa perceber isso, como a nossa vida ela muda em um tris, em um estalo, ela muda. Quando nós fazemos uma escolha depreciativa ou apreciativa de nós. Depreciativa ou apreciativa da vida, né? Como tudo muda, né? Para ficar luminoso, claro, cintilante, ou escuro, cavernoso, sem saída. Então, reflita sobre isso, perceba como têm sido as tuas construções e faça as aparas que você perceba necessário. Se achar também prudente, faça comentários, né? Busque ajuda, mas não veja o barco afundar e você se deixando afundar, né? Porque isso só traz cada vez sofrimento, amargura, destruição para a sua própria vida, né? Então perceba isso. E chegando nesse finalzinho, o que eu quero te trazer aqui? Um exercício final. Então, eu quero te propor que você, nesse lugar que você está, né, ou procurando já, enquanto eu vou falando aqui, um lugar mais privativo, encostando a porta, ou voltando esse vídeo depois e revendo essa parte, né, para você poder fazer essa vivência, mas que você feche teus olhos, né, para a gente fazer aqui uma vivência onde a gente possa entrar em contato com a amargura. Entrar em contato com a amargura e poder colocar um pouco mais de doçura nesse amargor. Vamos lá? Essa é a proposta. Então fecha teus olhos, presta atenção na tua respiração, veja se você consegue ouvir a minha voz sem pensamentos outros te rodeando, né? Por isso, presta atenção na respiração. O ar que entra, o ar que sai, sente o ar entrando pelas narinas, traqueia, chegando até o pulmão e lá no baixo abdômen. Perceba o diafragma inflando. É quando a barriguinha vem para frente um pouquinho. E respira, inspirando profundamente e expirando lentamente. Tudo é muito lento, porque é você fazendo, sentindo e se auto-observando. Coluna ereta, você pode estar sentado, estar sentada, pés no chão, né? Mãos apoiadas na coxa e vai sentindo teus ombros leves, né? Vai relaxando ombros,
pescoço, cabeça, a parte dos músculos faciais, prestando atenção na respiração e relaxando o teu corpo. Pernas, glúteos, coluna. A coluna ela está ereta, mas ela está relaxada. Relaxada. Os pés, o solado apoiado no chão, ou num banquinho, ou numa almofada. E você presta atenção na sua respiração. Olhos fechados, né? Então você vai começar a perceber, a trazer para a sua memória a cena ou a fisionomia de alguém que você carrega uma profunda mágoa. Pode ser um familiar, pode ser alguém do teu convívio, né? Que você não admite ver essa pessoa, não admite encontrar, ou não admite pensar em determinada coisa que aconteceu. Sabe, quando você vem trazendo com você embrulhado num pacote ressentimento em cima de ressentimento, mágoa profunda. Às vezes você nem sabe por quê, às vezes você colocou um motivo que diz respeito a outro. Não, porque essa pessoa, esse algo fez sofrer alguém, outro. E aí você entra por tabela nessa história e compra uma briga. Então, traga para sua memória essa imagem de algo ou de alguém que ainda hoje você percebe que tem uma ferida aberta dentro de você. Deixa vir essa imagem. Deixa vir a imagem. Essa pessoa não é você. O acontecimento não é você. É só uma imagem. Veja se você consegue olhar para uma imagem. Para a imagem. Não é você. Não é o sentimento que você sentiu ou sente. É uma imagem. E aí essa imagem vem. Essa imagem vem de algo que te produziu sofrimento. E você olha, perceba que você é apenas um observador, é um espectador, como se você estivesse vendo um filme. Se deixe assistir esse filme. Encare mentalmente essa cena ou essa pessoa e aproveite esse momento para dizer mentalmente tudo aquilo que precisa ser dito. Diga. Diga sem a expectativa de ofender. Diga apenas para se esvaziar. Diga o que precisa ser dito. Diga o que te magoou. Diga o que te feriu. Diga o que é difícil você aceitar, ou tem sido difícil você aceitar. Emita frases objetivas a respeito de como você está se sentindo, porque a ideia não é ofender o outro, não é agredir o outro, ou agredir aquela situação, ou se revoltar contra determinada situação. A ideia é você falar o que você sente. Se permita isso. Fale o que você sente, o que você sentiu. Nesses poucos instantes que eu te deixo aqui com essa liberdade. Não acuse. Apenas diga o que precisa ser dito, naquilo que te atingiu, naquilo que você se sentiu ofendido, magoado, ferido, ferida. Fale o que estava travando até esse momento. Tudo aquilo que você manteve travado, fale. Quando você fala o que está travado, você destrava.
a ideia aqui é destravar. E uma vez que você fez isso, e faça isso nesse seu tempo, agora silencie. Fale o que precisa ser dito e silencie. Silencie. Observe o outro. Observe você. Sinta o que você está sentindo. Acolha-se nesse momento e observe o outro ou a cena a partir do momento que você mostrou o seu ponto de vista, o seu sentimento. Perceba as sensações. Sinta como você se sente. Sinta como você se sente. Entrego, confio, aceito e agradeço. Você já fez o que poderia e o que pode ser feito. Você já fez. Aceito, confio, entrego e agradeço. Ou entrego, confio, aceito e agradeço. Agradeço, entrego, confio, aceito. Sinta essas 4 palavrinhas mágicas. Sinta o valor dessas palavras nesse instante. E aí você abre os olhos. Será que você está entregando, confiando, aceitando e agradecendo frente às coisas que estão vindo para você? Esse é o exercício que fica para você e para todos nós. Entregar, aceitar, confiar e agradecer. Faça a sua parte. No mais, deixe que o rio flua. Isso é um exercício de vida, sabe? E se você conseguir ainda, mentalize assim: que você seja muito feliz, que você se livre de todo o sofrimento, que você encontre a paz verdadeira, que você seja muito feliz, que você se livre de todo o sofrimento, que você encontre a paz verdadeira. E a gente se encontra na semana que vem, buscando outras estratégias. Prazer imenso ter estado aqui com você. Até mais. Grande beijo. Tchau, tchau.